Olá, gente, bem-vindo ao nosso treinamento continuado de líderes. E o tema dessa semana é o líder covarde. E o texto bíblico que nós iremos ler está na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versos 7, que diz o seguinte: Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Bom, a liderança nas células não é apenas sobre organização ou gestão, mas sobre coragem e fé. Ser líder exige ousadia, especialmente em situações difíceis. Infelizmente, muitos líderes se veem paralisados pela covardia, deixando de agir com determinação para com a obra de Deus, deixando de agir com determinação segundo aquilo que Deus deseja e espera de cada um de nós. E hoje nós iremos refletir um pouco sobre as características de um líder covarde e como podemos superá-las, nos tornando instrumentos de transformação na vida daqueles que realmente precisam e tendo coragem para desafiar a realidade que está ao nosso redor para que o Evangelho continue avançando cada dia mais. Então, primeiro, o medo de confrontar o erro. Um líder covarde evita confrontar erros e problemas dentro do grupo. Isso acontece porque temem perder a aprovação ou criar desconfortos. No entanto, corrigir com amor é um ato de cuidado e maturidade espiritual, como Jesus fez com Pedro após a sua negação, como está lá no Evangelho de João, capítulo 21, verso de 15 ao 17. Então, o que acontece? Muitos líderes se acovardam porque eles têm medo de confrontar o erro. O camarada está vendo o erro, o camarada está diante daquilo que desagrada a Deus, às vezes a pessoa está diante de uma heresia, às vezes a pessoa está diante de algo maligno e dá aplausos. E dá aplausos. Porque tem medo de confrontar. Tem medo de falar a realidade do que são as coisas. Então tem muitos líderes que têm, sabe, esse receio, porque tem medo de perder a aprovação, de criar desconfortos, teme corrigir os outros porque não quer perder as pessoas. Não faça isso. Nós servimos a um Cristo que, diante das realidades erradas, ele soube confrontar todas elas. E nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Segundo, a falta de visão para o futuro. Um líder sem coragem é incapaz de inspirar uma visão clara e ousada. Assim como os espias covardes de Israel, como está lá em Números 13, versos 31 a 33, eles enxergaram apenas os gigantes e ignoraram o potencial das promessas de Deus. Liderança exige acreditar no impossível e motivar outros a fazer o mesmo. Então, outra característica dos líderes covardes é que eles olham as dificuldades, veem os problemas, mas eles só sabem ver isso. Eles não sabem ver além dos problemas. Eles não sabem ver além das situações complicadas. Como foi dito, os espias, quando foram lá na Terra Prometida, só souberam olhar para os gigantes, mas não souberam olhar para os benefícios que Deus estava propondo para eles ali na Terra de Canaã. E muitas das vezes, existem muitos pastores, existem muitos líderes que têm medo de estabelecer a visão em célula porque vê as dificuldades, os problemas que isso vai gerar muito maiores do que os benefícios que isso geram. Ah, porque eu vou perder alguns membros. Ah, porque o empresário fulano vai embora. Ah, porque, infelizmente, se eu for falar de célula, o pessoal vai ficar chateado. Aí pronto. Deixa de acreditar na visão por causa dos gigantes
que a visão também proporciona, porque a visão em célula não é uma coisa fácil, tem suas dificuldades, tem seus desafios, é uma visão que proporciona muito trabalho, e esses de grandes desafios, muitas das vezes, impedem que o líder veja com bons olhos a realidade. É o líder covarde, que tem medo de encarar os desafios que a visão celular impõe para ele. Não somente nessa área, né? Nós podemos também ver em outras também. Então, a covardia, infelizmente, impede a pessoa de ter uma visão mais clara do futuro e da obra de Deus. Porque é inquestionável, viu? As igrejas que não estiverem em célula, elas deixarão de existir no futuro. Porque todas as instituições religiosas serão perseguidas. E isso já se tem visto em vários lugares, até mesmo aqui na América do Sul. Então, assim, o trabalho de células é que vai permanecer. É o futuro da igreja no período de perseguição, tanto política quanto ideológica. E muitos não conseguem enxergar isso. Então, terceiro, a dependência da opinião alheia. A covardia também se manifesta quando o líder age baseado na aceitação dos outros e não na direção de Deus. Quando Saul poupou o rei Agag e o melhor do rebanho, como está lá em 1 Samuel 15:9, ele demonstrou fraqueza e desobediência, priorizando sua popularidade do que o comando de Deus. Então, né, o líder, muitas vezes, ele não quer se indispor com as pessoas por causa da sua popularidade. Não, eu sou uma pessoa muito bem aceita aqui no meio político da minha cidade. Porque eu sou bem aceita aqui no grupo, né, dos meus amigos aqui da faculdade. Porque eu sou bem aceito com os meus companheiros de trabalho. Eu não tenho confusão com ninguém. A minha popularidade é muito boa, eu sou muito amado, eu sou muito querido por todo mundo. Mas quando é para ele confrontar o pecado, quando é para ele confrontar a heresia, quando é para ele obedecer à vontade de Deus, ele põe o pé para trás porque não quer, de forma alguma, ser mal visto pelos outros, perder a sua popularidade. Isso é uma coisa complicada. E nós não podemos ter líderes assim, que tenham medo de enfrentar os desafios que a liderança exige. Muitas vezes o líder ele vai ser impopular nas suas atitudes. Muitas vezes o líder vai ser impopular nas suas decisões. Muitas vezes o líder vai ser mal compreendido em algumas posturas. E o camarada que quer ser popular, ele sempre vai estar aceitando o erro, passando a mão na cabeça da heresia, da mentira, disso e daquilo outro, para não ser desaprovado, porque sempre quer a aceitação de todos. Quarto, isolamento diante dos desafios. Líderes covardes frequentemente enfrentam desafios sozinhos, por medo de parecerem fracos ou pedir ajuda. Isso pode ser fatal para o progresso do grupo. Neemias nos ensina que liderança corajosa envolve delegar, unir forças e orar em comunidade, como está lá em Neemias 4, 13 ao 14. Então você que é líder, não seja covarde em pedir ajuda. Se você está passando por lutas, guerras, situações complicadas, se você está passando por situações difíceis, não queira carregar isso sozinho nas costas. Se a sua liderança não está bem, se o seu trabalho na igreja não está bem, se a sua célula não está bem, não seja covarde em pedir ajuda. Tenha coragem para chegar ali e dizer, olha, eu estou precisando de uma ajuda, estou precisando de um conselho, estou precisando de uma orientação, estou precisando de um treinamento. Porque tem muito líder que é assim, que é arrogante demais, mas essa arrogância nada mais é do que uma covardia, né? Ali disfarçada de prepotência, porque não quer aceitar que está precisando de ajuda. Não faça isso, tá? Não seja covarde
a ponto de negar ajuda, ou de pedir ajuda. Porque eu tenho certeza que tem muita gente que está disposto a ajudar, mas ninguém tem bola de cristal para adivinhar, não. Às vezes precisamos abrir a boca e falar. E humildade é necessário no nosso coração para isso. Quinto e último, a resistência em sair da zona de conforto. Por fim, o líder covarde prefere o que é fácil e conhecido, recusando-se a tomar riscos. Gideão foi chamado quando se escondia, Juízes 6:11, mas Deus o transformou em um líder valente. Líderes precisam abraçar o desconforto e confiar no poder de Deus para triunfar. Então isso aqui é interessante. Às vezes nós estamos com uma célula que está muito boa, está dando ali 10, 15 pessoas, e está chegando a hora da multiplicação. Isso é um desconforto. Às vezes o camarada não quer esse desconforto, ele quer sempre manter a célula dele ali, né, maravilhosa, quer deixar sempre ali tudo calmo, não quer se dar o trabalho de treinar um líder em treinamento, não quer se dar o trabalho de gerar um discipulado para poder multiplicar, porque isso tudo dá trabalho. Quer ali o conforto, quer ali, né, tudo vai dar certo. Não é assim. E mais, tem pastores que não entram na visão de célula e tem líderes que não querem, ou tem membros que não querem se envolver numa liderança em célula porque querem ficar ali na sua zona de conforto. Não quer ter trabalho, de ter que liderar pessoas, de ter que estar treinando pessoas, de ter que estar multiplicando pessoas, de ter que toda semana ter alguém na sua casa, ter alguém ali para compartilhar a palavra, ter que fazer lanche, e tem que liderar pessoas, tem que correr atrás de pessoas. Ninguém, sabe, as pessoas não querem estar no seu conforto, querem estar na sua zona de conforto, quer a sua mordomia. Mas no mundo espiritual, nós também temos responsabilidades. Se você aceitou Jesus, lembre-se que não é só aceitar Jesus. Você aceita Jesus, mas também tem que se manter salvo. E uma das formas de nos mantermos salvos, de nos mantermos no nosso crescente transformação, no nosso amadurecimento espiritual, no nosso desenvolvimento para o reino de Deus, é através da visão de célula. Porque nós somos chamados a discipular pessoas. O que é que Jesus falou? E de fazer discípulos. Então, como é que vai fazer discípulos não se envolvendo com nada? Como é que se vai gerar discípulos não indo atrás de pessoas, não treinando pessoas, não se envolvendo na obra de Deus? Isso não existe. Então você precisa sair dessa zona de conforto. E você que já é líder, precisa desenvolver ainda melhor a sua liderança. Não tenha medo de ter que fazer as transformações que têm que ser feitas, porque você está confortável. Se está muito confortável, alguma coisa não está certa, porque sempre há uma transformação, sempre há um crescimento, sempre há uma melhora. E isso é importante que nós tenhamos como realidade, porque líderes covardes, pessoas covardes, nunca querem sair da sua zona de conforto. E para concluir, a liderança covarde é um obstáculo para o crescimento espiritual e ministerial. Deus nos chamou para liderar com força, amor e equilíbrio. Isso significa enfrentar medos, abraçar desafios e confiar em suas promessas. Que sejamos líderes corajosos, prontos para guiar nossas células com fé e determinação. Lembre-se, a coragem não é a ausência do medo, mas agir apesar dele.